Olá pessoal, nós vamos começar aqui o nosso segundo episódio do nosso Pod Eduque em comemoração ao mês da consciência negra, né? A gente vai hoje falar um pouco sobre capoeira, capoeira Angola, né? E o nosso tema é capoeira Angola, conhecimento ancestral, cultura, educação e cidadania, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes de eu falar um pouco, né, desse nosso convidado, eu gostaria de dizer que o Pod Eduque é uma realização da CAPES, da Proeste, do ProSol, do Programa de Pós-Graduação em Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, ambos vinculados ao UERN, mas o pós-ensino também é vinculado ao IFRN e ao FESA. Hoje a gente tem como nosso convidado o mestre de capoeira Erivaldo Almeida, mas ele é conhecido como Mestre Vaval, né? Mestre Vaval, bem-vindo ao nosso Pod Eduque, né? E eu já gostaria de pontuar aqui para os nossos telespectadores, assim, que por uma questão de respeito, né, pelo conhecimento que o senhor traz com relação à capoeira, né? Esse conhecimento que o senhor tem acumulado, eu sempre gosto de, nos espaços em que eu encontro o mestre Vaval, de tratar ele com reverência, né? Chamar de mestre, de senhor, porque afinal de contas ele traz um conhecimento e um saber que ele já acumula aí há mais de 20 anos. Né? Isso é importante a gente frisar enquanto um conhecimento da cultura popular. Bem-vindo, viu, mestre Vaval? E aí eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para quem não conhece. Olá, tudo bem? Eu sou o mestre Vaval, meu nome mesmo de batismo é Erivaldo Almeida da Silva. Nasci em 1984 na cidade de Itaú, filho de Maria Célia de Almeida e Erinaldo da Silva. Minha infância toda foi na cidade de Itaú até os 7 anos, a gente vem morar em Mossoró. E aos 13 para 14 anos retorno, devido ao trabalho da minha mãe, que ela é servidora pública, e ela trabalhava em hospitais, e a gente retorna para morar em Itaú, e foi lá onde eu comecei, na minha cidade natural onde eu nasci, a capoeira. Muito bom, mestre. A gente vai falar um pouco assim sobre essa questão cultural, educativa e de cidadania da capoeira, né? Ótimo. Pensando, né, como uma atividade também que está relacionada à cultura afro-brasileira, né? Mas antes da gente falar um pouco disso, mestre, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós como é que o senhor começou assim, teve seus primeiros contatos com a capoeira, como é que a capoeira encontrou aquele menino lá, o Erivaldo, né? Eu até olhei o nome do senhor porque como eu sou acostumado a chamar Mestre Vaval, aí eu não sabe, né? Eu fico meio confuso, mas é Mestre Vaval. Como é que a capoeira encontrou o Mestre Vaval? Se você for procurar Erivaldo, ninguém sabe Vai quem saber, né? é. Então, Vaval é um apelido de infância dos meus irmãos, também não sabem Erivaldo, aí ficou Vaval, Vaval. E eu começo a capoeira lá em Itaú. Meu primeiro contato com a capoeira foi em 1998, quando eu retorno para morar em Itaú. E eu sempre fui muito fã da música, de banda, essas bandas afro, tipo Olodum, da Bahia, Timbalada, né? O grupo de Afoxé, Filhos de Gandhi. Então eu sempre assistia, apesar que na época não tinha muito esse negócio de internet, mas eu sempre fui fã de percussão, da musicalidade afro. E tinha uma banda local na cidade, que era uma banda baile, que chamava Banda Força Livre. Essa banda foi bem famosa na época, chegou aí para grandes programas nacionais, né? E eu sempre, quando final de tarde, tinha um ensaio dessa banda, e eu ia assistir o ensaio dessa banda lá no Clube Asa Branca, que era a sede da banda. E um certo dia, eu assistindo lá, veio um novo vocalista para essa banda, que o nome dele é Paulo do Vale, que hoje é meu mestre, que eu comecei capoeira com ele, e ele chegou no estilo, com calça de capoeira, aquele cabelão, e o cara canta muito, e começou a cantar ali, eu fiquei encantado, o som que ele fazia umas músicas de estilo samba reggae, e eu fiquei encantado com aquele cara, e ele fazia uns passos de capoeira durante seu ensaio, sua apresentação, e aí, quando ele chega na cidade, todo mundo, capoeira, capoeira, porque ninguém tinha visto falar em capoeira, tinha lá umas aulas de karatê. Que E ano aí, era esse, assim, mais? 98, 98, né? 1998. E aí o mestre Paulo, na própria sede de ensaio da banda, ele abre uma academia de capoeira, e aí começa a trazer novos alunos. Imediatamente, nesse mesmo ano, 98, eu não entrei na capoeira, porque eu era uma pessoa, um menino carente, né? Eu não tinha condições de pagar uma mensalidade. Se cobrava uma mensalidade na época, até um valor simbólico, se eu não me engano, de R$ 3 na época. E eu não tinha condições, mas todo treino eu estava ali. Que eu entrava pro ensaio, quando era hora da capoeira, eu ficava olhando. E eu ia fazer os passos de capoeira na rua, às vezes nas praças, nos açudes, que a Itaú é uma cidade interior, que ela tem 2 açudes, então ela fica no meio de 2 açudes. A gente vivia no açude tomando banho e eu ia treinar os movimentos.
Essa galera que treinava capoeira com o mestre era muitos meus amigos, que a gente convivia de cidade interior, brincavam junto. E fiquei andando com essa galera, peguei amizade com o mestre Paulo, e aí o professor Tantico, na época, eu sempre ia pra casa dele, ele me ensinava a tocar berimbau, mesmo sem eu ter inserido ainda, me inscrito no grupo, né? Que na época o grupo do mestre Paulo era Filhos de Sereia. Então, em 1999, ele se filia, 98 para 99, ao mestre Marco, na Associação de Capoeira Nacional de Angola de Natal. E aí ele realiza o primeiro batizado em Itaú, em 1999. Após esse batizado, como eu já vivia ali, aí o Tantico disse, homem, vai lá no treino, pega uma vassoura, você vai passando, você tem condições de pagar. E eu pegava essa vassoura antes da galera chegar para treinar, eu ficava varrendo no salão, quando chegava tava tudo limpo. Aí o mestre, quem foi que fez isso? Aí o Tantico foi Vaval. Aí, um certo dia, o mestre Paulo disse, faça sua inscrição, sua matrícula na capoeira, você vai ganhar uma bolsa de treino, você não vai pagar nada. E aí, quando eu chego oficialmente na Associação de Capoeira Nacional, eu já sabia tocar berimbau, pandeiro, já fazia uns passos. Então, meu processo foi muito isso, sabe? E aí, quando eu entro no primeiro evento de graduação, eu já vou receber minha terceira graduação. E na minha terceira graduação, já começo a dar aula na cidade vizinha, em Tabuleiro Grande, para o ano 2000 para 2001. Tive minha passagem por Brasília, visitando por lá, conheci grandes capoeiristas por lá também. E depois retorno para Itaú e depois, em 2005, venho morar em Mossoró, onde eu começo esse meu trabalho, esse nosso trabalho com a capoeira na cidade. Muito bom, mestre. A partir da fala do senhor, o senhor falou assim, né, que o seu mestre tinha uma estética, né, um cabelo, uma roupa, Isso. a música. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação da estética com a capoeira, né, a vestimenta, da música com a capoeira, como é que esses elementos eles se encontram para dar essa dinâmica da capoeira. O meu primeiro contato visual com o mestre Paulo foi essa que me impactou, foi essa estética dele, o modo de se vestir como capoeirista, como músico, como artista, né? Mas ele sempre me ensinou, e tanto ele como o mestre dele, que é meu mestre também, que eu costumo separar assim, mestre Paulo é meu pai na capoeira, e mestre Marco, que é o mestre dele, é meu avô na capoeira. Então a gente tem essa relação muito assim, muito próxima, como se fosse família. E eles sempre me ensinaram que o capoeirista ele tem que estar andando de forma mais alinhada possível na sociedade. Tem que estar sempre alinhado. Não é usar roupas caras, mas estar sempre arrumado, sempre com a postura correta. Porque a capoeira, ao longo do seu processo histórico, sempre enfrentou preconceitos, né? De achar que é coisa de vagabundo, que é coisa de marginal. E a gente tenta desconstruir isso e mostrar para a sociedade que não é bem assim. Entende? Mas eu tenho que me portar como uma pessoa educada, chegar nos cantos, bem alinhado. É isso. E até hoje a gente repassa isso para outras pessoas. Mas isso já vem dos mestres antigos. Os mestres antigos tinham as domingueiras, que eles tiravam a sua melhor roupa, o seu terno de ninho, o seu chapéu panamá, e ia para a roda jogar capoeira alinhado. Porque ele dizia, o capoeirista tem que ser um exemplo na sociedade, não ser um marginalizado. E hoje se tornou o símbolo da malandragem. Não é a malandragem de se associar ao vagabundo, mas a malandragem de saber viver, da boemia, né, de ter os fundamentos daquilo da rua, aprender tudo isso. E os mestres antigos tinham isso. O mestre Pastinha andava alinhado, que é a referência maior da capoeira Angola. Mestre Bimba, da referência da regional, andava alinhado. Então a gente tem que andar assim. E isso eu aprendi muito dentro da capoeira e até hoje repasso para meus alunos. Assim, como eu comecei a nossa conversa, né, falando que eu chamo o mestre Vaval de mestre, de senhor, justamente porque eu tinha esse entendimento mesmo desse respeito, né, é uma hierarquia, não por uma questão de opressão ou submissão, mas pelo saber que você traz, quer dizer, eu disse que é 20 anos, mas vamos botar aí uns 60, 100 anos, porque os seus mestres já foram ensinados por outros mestres, então já é um conhecimento que o senhor já vem. Então, assim, só para explicar para os nossos telespectadores, assim, o mestre Vaval nunca disse assim, olha, me chama de mestre ou de senhor, pelo menos não para mim, né, mas eu sempre tive esse entendimento, né, de quando chegar, né, ter uma reverência, né, porque afinal de contas se trata de uma relação ancestral, né, como eu entendo. Mas, mestre, vamos falar um pouquinho assim, o senhor é vinculado vamos dizer assim, se eu falar errado, o senhor me corrija, mas é a filosofia Angola, né, da capoeira Angola. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a capoeira Angola e qual é a diferença da filosofia da capoeira Angola para as outras correntes filosóficas, vamos dizer assim, da capoeira. Como eu falei, quando eu comecei lá em 98 para 99, meu contato não foi diretamente com os fundamentos da capoeira Angola. Quando o mestre Paulo se filia à Associação de Capoeira Nacional, inclusive o nome Origem Angola, foi dada pelo mestre Pastinha, o mestre Marcos.
Então o mestre Pastinha viajou muito para Salvador, conviveu sempre com o mestre Marcos, quer dizer, viajou muito para Salvador e conviveu muito com o mestre Pastinha, que o sonho dele era conhecer o mestre, né? Então ele conviveu e o mestre Pastinha deu o título a ele e o nome da Academia de Capoeira Nacional Origem Angola, porque ele disse, você não vai ensinar Angola, você vai ensinar uma capoeira de origem Angola. Então o mestre começou a buscar beber diretamente a água da fonte. E aí a gente começa a fazer essa transição, porque a gente então fazia capoeira com o mestre Paulo, uma capoeira mais contemporânea, essa capoeira mais moderna, de sequências e tal. E aí a gente começa a se aproximar de mestre Marcos e entender os fundamentos da capoeira Angola. O mestre Marcos começa a me levar para Salvador também, onde eu convivi com grandes mestres, com o mestre Gildo Alfinete, que era discípulo honrado do mestre Pastinha, e eu convivi com esse mestre, onde aprendi muitos fundamentos também. A diferença da capoeira Angola, ela para outras lutas, ela está na sua ritualística, e entre outras coisas, a capoeira Angola era mais ritualística, é uma capoeira mais tradicional, próxima da que os negros criaram lá no tempo da escravidão. Então a capoeira Angola, ela é uma capoeira mais primitiva, tradicional, mais cultural. E aí surge a figura do mestre Pastinha, que dizem também que mestre Bimba, desculpa. Surge a figura do mestre Bimba, que dizem que mestre Bimba também foi praticante de capoeira Angola. E mestre Bimba cria, então, a partir da luta da capoeira Angola, ele cria a luta regional baiana. Por que ele cria a luta regional baiana, que hoje é conhecido como capoeira regional? Porque muito se dizia que na época, entenda esse processo todo, nessa época da capoeira Angola se manifestava no Brasil, ali no Recôncavo, Salvador, a capoeira Angola ainda estava escrita no Código Penal, né? Que a capoeira até na década de 30, se fosse pego praticando capoeira, era crime. Então o mestre Bimba vendo isso e diziam que a capoeira Angola estava muito fraca, e aí ele cria um método de ensino, a luta regional baiana. E aí ele tira alguns elementos da capoeira Angola, por exemplo, o atabaque, ele tira porque as pessoas achavam que o atabaque tinha ligação com as religiões de matriz africana. Ele tirou já para abrir outros espaços, outro caminho. E ele começa a botar métodos de ensino, golpes de outras lutas. Ele já tira na capoeira Angola, por exemplo, nos fundamentos, é usar 3 birimbau, o grave, o médio e um agudo. E ele deixa só um, coloca só 2 pandeiros e a partir dessa ideia do mestre Bimba, que eu digo que foi revolucionária, que ele tem uma importância muito grande na capoeira, o presidente da época, Getúlio Vargas, na década de 30, 34, 35, vendo esse potencial, convida mestre Bimba para apresentar a capoeira para ele na capital do Brasil. E aí mestre Bimba apresenta 1930, 35, não sei a data exata, mas por aí, na década de 30. E aí o presidente Getúlio Vargas cuida em tirar a capoeira do Código Penal. Não, a capoeira agora é esporte nacional, é esporte brasileiro, e tira a capoeira do Código Penal. Então aí vai a explosão que a capoeira tem a partir daí. Claro, ainda enfrentando preconceitos e tal. Aí a capoeira Angola começa a se organizar também, né? O próprio mestre Pastinha começa a uniformizar, dar um padrão mais social, educativo e esportivo, né? Ali no Pelourinho, que era a sua academia, no Centro Pelourinho. E é isso. Então a capoeira sofre todo esse processo histórico, cultural, né? Na sua essência, na sua gênese, desde a falsa abolição da escravatura em 1888, até os dias atuais. Aí eu costumo dizer que a gente tem avançado muito, mas ainda há muito por se conquistar. É muito bom, mestre, ouvindo o senhor falar, eu fico feliz, assim, do senhor ter trazido um pouco, né, um grão de areia, vamos dizer assim, da história da capoeira, né, nesse momento, porque acaba sendo um registro, né, e aí tentando entrar um pouco nessa questão da sociedade e da cultura, né, como o senhor falou, qual é a importância social e cultural da capoeira? Bom, eu vou trazer do que hoje eu tento buscar, que é a capoeira Angola. A capoeira Angola ela tem um fundamento muito forte, seus princípios, ela trabalha na base dos valores, os valores, como eu falei, de como você se portar em sociedade. A roda de capoeira Angola, ela é como se fosse a visão do mundo, a visão macro do mundo. E ali, quando você se relaciona dentro de uma roda de capoeira, como eu costumo dizer, é o mundo, a possibilidade do mundo. Ali você encontra a diversidade. A capoeira não é um espaço que é só para preto, é só para branco, é só para pobre, é só para rico, não. Dentro da roda você encontra o menino, o adulto, a criança, a menina, a mulher, o idoso, né? Então, essa relação de respeito que a
gente passa hoje dentro dos fundamentos da escola de capoeira Angola, e esses valores, esses fundamentos, a gente tenta passar para que esses alunos comecem a transparecer isso para a sociedade, em casa, com o pai, com a mãe. A gente antigamente tinha a mania de pedir a benção ao avô, a benção ao pai, quando chegava, quando saía, quando ia dormir. E esses valores foram se perdendo. Quando você fala de me tratar como mestre, isso é um valor que a gente não pode deixar perder, não só na capoeira, mas dentro de sala de aula, quando o aluno for falar com o professor, puder chamar de mestre, porque ali é o mestre. E aí eu costumo dizer, quem é nossos primeiros mestres? É nossos pais, nossos avós. Então, esses fundamentos que a capoeira Angola traz, que são princípios e valores que está enraizado. Né? Quando eu começo uma roda de capoeira Angola, estou ali concentrado, atencioso. Eu costumo dizer, que é uma frase que eu quero que a sociedade pare para escutar isso. A capoeira Angola ela pode não ser a solução dos problemas do mundo, e nem da escola, ela pode não ser, porque a escola a gente sabe encontra vários problemas dinâmicos, mas a capoeira é uma grande ferramenta de contribuição para a solução desses problemas, desses conflitos, porque quando eu digo na roda de capoeira não tem conflito, apesar dela ser uma luta, uma disputa, mas terminou na roda ali, a gente se abraça como irmão e sai e tá tudo bem. Então a capoeira Angola, se a sociedade bem entender, ela pode ser uma ferramenta, se bem usada dentro da escola, para contribuir e alinhar esses conflitos, né, nessa geração de hoje que está muito conectada ao celular. É isso, basicamente. E na verdade o senhor já respondeu até a minha outra pergunta que eu ia fazer, né? Quer dizer, a importância educativa da capoeira, Isso. né? Porque a gente vê cada vez mais a juventude, né? E as crianças muito conectadas a essa dimensão virtual, né? Claro que isso é importante, né? Quer dizer, a dimensão virtual ela é importante, Com hoje em certeza. dia facilita a comunicação, a aproximação das pessoas, mas tudo em demasia, né, acaba se tornando muito prejudicial para nosso desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto sociedade. Daí o senhor acabou respondendo a minha pergunta, que era a relação da capoeira com a educação, né? Mas vamos continuar um pouco nessa esfera da educação, né? Eu conheci o mestre Vaval porque a gente também desenvolve alguns projetos na universidade, né? A universidade também é espaço de cultura, é espaço de extensão universitária, de diálogo de saberes, e aí foi quando eu me aproximei um pouco, né, desse projeto que o mestre Vaval já desenvolvia, né, que é importante a gente frisar isso, quer dizer, eu não ensinei nada para o mestre Vaval, ele já desenvolvia o projeto dele, né, e a universidade chega como essa instituição que vem também para contribuir, né, quer dizer, por exemplo, o mestre Vaval está tendo esse espaço aqui para falar um pouco da capoeira, porque também é recurso público, né, oriundo de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, é importante a gente frisar isso, né, mas a minha pergunta para o senhor, mestre, é como é que o senhor enxerga a aproximação da universidade com os saberes da capoeira? Primeiro eu quero agradecer por esse espaço que vocês têm dado, essa importância, essa visibilidade. E quando o conhecimento acadêmico, a universidade chega próximo à cultura popular, à cultura do povo, eu acho que são parcerias de grande potencial que vai proporcionar, além de promover a prática, a gente vai estar buscando novos caminhos a partir do conhecimento acadêmico, de pesquisas, né? Vocês trazem um conhecimento científico e nós da capoeira trazemos o conhecimento popular. Apesar de eu ter formação acadêmica, que me ajudou muito, mas eu sempre, quando eu entro nos espaços, eu digo, eu sou capoeirista. Meu conhecimento acadêmico, quando preciso, eu trago depois. Porque minha formação foi a capoeira. Depois que eu entro na capoeira, que ela me ajuda a buscar esses outros conhecimentos acadêmicos. Meu mestre sempre orientando, tem que buscar parceria, vai estudar. E aí a capoeira me dá força e incentivo para me buscar um conhecimento acadêmico. Mas é de grande importância para que tragam a academia até nós e que nós vá até a academia. Porque são saberes, né? E todos os saberes, quando eles se juntam, se tornam grandioso potencial. Tem um processo que eu falo que chama aculturação. Quando surge uma cultura surge com outra e se junta, e aí surge uma nova cultura. Talvez esse conhecimento da cultura popular com a cultura do conhecimento acadêmico, se juntando, surge uma nova cultura. E essa cultura de quê? De valorização, de afirmação, né? De eternizar esses saberes dos mestres antigos da capoeira, porque até então
O conhecimento do mestre é a oralidade, é isso que a gente está fazendo aqui, esses ensinos. E o conhecimento acadêmico é o livro que você registra. A gente costuma dizer que o mestre ele é um livro vivo, né? Quando o mestre está ali, ele está transmitindo seus saberes como fosse um livro aberto. E quando o mestre se vai, é como se um livro apagasse. Nas culturas africanas, a gente trata muito isso, os griots, os mestres antigos, os saberes antigos que eles carregam, é como se fosse uma biblioteca viva. E vocês vêm trazendo isso para eternizar, para que outras pessoas, quando esse saber do mestre se for, outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento que é o que está acontecendo aqui. Você vê, né? O senhor falou dos griots. Griots, né? Griots, exato. Na cultura, né, africana é super valorizada a imagem do ancião, né? E a gente vê uma sociedade hoje que desvaloriza os idosos, né? É uma sistema, tristeza, né? É o próprio sistema capitalista, né? Aí a gente traz na cultura africana e afro-brasileira, por exemplo, na capoeira, vamos lá, no sistema capitalista, o que é velho já não se serve mais de utilidade, porque não está dando retorno. Para eles, o entendimento do sistema está dando prejuízo. Você vê a questão do INSS, da Previdência Social. E o idoso, muitas das vezes, é descartado. E aí vai sempre, já na nossa cultura afro-brasileira e africana, na capoeira Angola, o idoso, quanto mais velho, melhor para nós, porque ele carrega todos esses saberes do passado, todas as experiências. Eu costumo dizer que quando eu sento do lado do meu mestre, tudo fica mais fácil para mim. Por incrível que pareça, eu me arrepio. Por quê? Porque ele já passou por todo esse processo de dificuldade que a gente passa hoje. Ele já viveu lá no passado muito mais, porque eu costumo dizer, numa época que a capoeira era marginalizada, discriminada, oprimida, né? Era criminalizada, e o mestre conseguiu sobreviver até hoje. Então, quando ele chega hoje, eu costumo dizer, essa nova geração tem tudo hoje mais fácil. E aí quando eu chego perto do mestre, eu digo, não, Vavá, o caminho é por aqui, não vai por ali. E realmente toda vez que eu escuto ele, eu vou e acerto. É isso. Mestre, aí digamos que tenha alguém que esteja assistindo o nosso programa e queira, seja da universidade, ou desenvolver um trabalho junto com um grupo, ou de capoeira, ou quer desenvolver um trabalho com um outro grupo, outro coletivo. Como é que você acha que a universidade deve se aproximar dos grupos? Porque o que é que acontece muitas vezes? Às vezes por inexperiência, ou por, não sei, por falta mesmo de tato, né, as pessoas elas vêm de uma forma muito invasiva, né, e chega nos grupos e já quer tirar fotografia e já quer registrar, né, quando a gente sabe que a gente precisa também ter um respeito, né, ao espaço do outro, ao tempo do outro. Como é que o senhor acha qual é a dica que o senhor daria para nós, assim, como é que um profissional da universidade ou um profissional da cultura, da produção cultural poderia se aproximar de vocês, né, para fazer um registro, para trabalhar junto de uma forma respeitosa, que valorizasse o trabalho de vocês e o trabalho também do profissional, né? Como é que deve ser essa interação? Primeiro, entender que não há um conhecimento superior ou inferior ao outro. A gente ter essa humildade de entender que eu posso contribuir com o seu conhecimento acadêmico dentro da universidade, com o seu fazer, e que vocês trazem esse conhecimento também de vocês, que também pode contribuir para o meu desenvolvimento. Ao longo dessa minha caminhada eu aprendi muito com a universidade, com a UERN, que a gente já fez um trabalho lá, com a UFESA, que agora essa parceria que você vem trazendo, professor Isaías. Então isso agrega muito. E quando a gente junta esses conhecimentos, a gente torna uma grande potência, entendeu? Porque eu costumo dizer, não é a educação só que liberta, é o conhecimento. Porque tem forma de educação que às vezes aprisiona, você sabe disso. Tem modelos de educação que podem me aprisionar, de limitar meu conhecimento, minha visão de mundo. Mas o que liberta é o conhecimento. Então, quando você traz as suas experiências da academia para dentro da cultura popular, a gente tem grande potencial de divisores de água, de abrir portas, de abrir caminho, construir pontes. E é isso, e é buscar chegar na humildade. A gente sempre está aberto a esse papo, a essa aproximação. A gente sempre agradece, a gente quer mais, porque eu costumo dizer que a academia, qualquer conhecimento, se ela não servir para o desenvolvimento em sociedade, se ela ficar fechada entre quatro paredes, não vai servir de nada. Conhecimento preso não serve. O que você dentro do seu conhecimento, isso é só para você, não vai servir. Então, a partir do momento de projetos de extensões que a universidade puder trazer para aproximar a população, a cultura popular da universidade, fazer essa troca de saberes e vice-versa. É um caminho que a gente pode construir junto.
Mestre, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre quais dificuldades que o senhor enfrenta como na capoeira, quais são as dificuldades do ponto de vista para operacionalizar, para desenvolver suas atividades cotidianas, né? Porque o senhor trabalha nos espaços públicos, como a Roda do Memorial, quinzenalmente aqui nos domingos, inclusive está todo mundo convidado para ir lá conhecer, né? Em escolas, em sindicatos, né? O senhor é uma figura pública, né? Que está vinculado a essa cultura afro-brasileira da capoeira. Eu queria que o senhor falasse um pouco das dificuldades que o senhor enfrenta para realizar o seu ofício, né, de mestre de capoeira. Eu acredito que a dificuldade que eu passo é a da grande maioria dos mestres, dos praticantes, professores de capoeira, é que é a valorização, as pessoas olham a capoeira mais como uma cultura de grande potencial e valor, que está ali contribuindo para o desenvolvimento do seu filho, da sua filha, né, do adulto, de estar inserindo dentro da sociedade, que está praticando uma atividade saudável. Então eu acredito que a capoeira tem muito isso. A dificuldade é essa, da valorização, de abrir novos espaços, da desburocratização. A gente passa muito pela questão do preconceito, na discriminação, pessoas que não entendem o que é a capoeira, aí não têm o conhecimento, porque pessoas sem conhecimento são pessoas de mente fechada. E o preconceito é fruto dessa ignorância. Eu falo ignorância quando a gente fica cego, leigo, a cultura alheia. Então a gente tem que abrir mais os olhos, ter uma sensibilidade maior de se aproximar. Muita gente chega para mim, mas a capoeira é religião, a capoeira é macumba, eu não gosto disso, meu filho não vai. Não é, não tem nada disso. Capoeira, quando eu estou fazendo capoeira, eu estou fazendo cultura popular, eu estou fazendo dança, estou fazendo jogo. Em nenhum momento eu estou ali fazendo um ato religioso. Mesmo que fosse religião, caberia a nós, como seres humanos desenvolvidos, respeitar. Assim como tem as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, entre outras, eu não sou praticante de nenhuma religião. Eu frequento qualquer espaço religioso. Porque cabe a mim conhecer e respeitar. Se ali não dá para mim os fundamentos religiosos, ali não dá para mim, tudo bem, eu saio e está tudo certo. O importante é o respeito. E eu acho que a capoeira merece mais esse respeito. A grande dificuldade é essa, a desvalorização da maioria das pessoas e mais um pouco de respeito. Mas também eu trago por outro lado positivo, que a gente avançou muito devido à luta dos mestres do passado, né? A gente já avançou muito, a gente tem conquistado grandes espaços pelo Brasil e pelo mundo. Hoje a capoeira está no mundo. A própria Unesco, em 2014, reconhece a capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. Entende? Reconhecendo os seus valores educacionais, culturais, sociais, né? É isso. Então, a gente já avançou muito, mas ainda há muito para a gente conquistar através dessa luta. Muito bom, mas mesmo com dificuldades, né? O senhor desenvolve projetos, né? Além da sua rotina de professor, né? Que o senhor dá aula de capoeira em escolas aqui em Mossoró, mas o senhor também tem alguns projetos, né? Como a Roda do Memorial, por exemplo, que é um espaço público muito importante, né? Para difundir a capoeira, praticar a capoeira, dar uma dinamicidade para o espaço público, uma diversidade, né? De corpos, de pessoas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dos seus projetos. Eu estou citando aqui a Roda do Memorial, mas o senhor fique à vontade para falar um pouco dos projetos que o senhor tem desenvolvido com a capoeira. Bom, hoje em Mossoró existem vários grupos de capoeira que têm trabalhos incríveis na cidade. Costumo dizer que os grupos de capoeira chegam onde às vezes o poder público não chega. Muitas das vezes um professor de capoeira, que eu conheço vários, que eu poderia citar vários nomes, está na periferia ensinando o aluno aonde o poder público deveria chegar, com incentivo de promoção, de ajuda àquele professor, uma ajuda financeira, de estrutura, de espaço, para que ele pudesse ampliar e dar mais uma grandiosidade ao seu trabalho. E hoje o nosso trabalho é uma grande referência hoje é a Roda do Memorial, que surgiu lá em 2012. Essa Roda do Memorial foi através de um programa de educação integral que tinha na época, que se chamava Mais Educação, que a gente dava aula em várias escolas durante a semana, e surgiu a ideia de eu juntar todas essas escolas num espaço só. E a gente começou isso lá em 2010 para 2011, no Eliseu Viana. Com o tempo, a gente viu a necessidade de ir para a rua. Aí a gente saía do Eliseu para a Roda do Memorial e fazia a roda lá. Isso tornou um ponto de encontro até hoje. Aí eu costumo dizer que hoje eu tenho vários projetos. Eu tenho um projeto aqui na Escola Mater Christi, tenho um projeto no Colégio Menino de Jesus, são escolas particulares, tenho um projeto em alguns condomínios, tem alguns projetos como na Duerne, tem esse projeto da comunidade quilombola, da Picada, que inclusive vieram também conhecer a Roda do Memorial. E hoje a Roda do Memorial se torna um espaço de integração social, essa é a palavra, porque
O menino da comunidade quilombola se encontra com o menino do condomínio, que se encontra com o menino do Mater Christi, que se encontra com o menino da escola do Menino Jesus, da escola particular. Então, esse encontro é um encontro de integração social. E nessa roda, como eu falei lá no começo, é um espaço de respeito. Que ali não tem um menino rico nem um menino pobre. A gente trata as pessoas como seres humanos. E é um espaço de inclusão. Então, hoje a Roda Memorial se tornou esse espaço muito importante, que acho que 2013 para cá, 13 anos que a gente está nessa luta, acontecia todo domingo, e a gente vê a necessidade de ter uma folga no domingo, e hoje acontece de 15 em 15 dias. O senhor falou na palavra inclusão, inclusive eu queria só fazer um rápido comentário, se o senhor quiser falar rapidamente sobre isso, porque a gente está chegando ao final, mas ainda não acabou. Uma vez eu vi um vídeo que o senhor postou nas suas redes sociais de um cadeirante dançando capoeira, né? Eu achei um vídeo muito impactante, positivamente, né? Porque apesar de ser uma pessoa cadeirante, mas ali tem um corpo, tem um movimento, tem né? Uma mente, né? Tem um corpo, tem uma mente. E eu vi que o senhor abriu a possibilidade, né? O senhor estava tocando e o rapaz, o cadeirante, estava lá jogando com outro membro do grupo que não era cadeirante, né? E isso também expressa como a capoeira ela é inclusiva, né? Nas suas múltiplas frentes, vamos dizer assim, né? Na questão da classe, como o senhor colocou, né? Na questão de território, né? Quer dizer, crianças que moram da própria religiosidade, porque ali tem pessoas que são evangélicas, católicas, tem pessoas que nem acreditam em nada, que são ateus, mas estão se encontrando. É uma diversidade, relação, né? Mestre, antes de eu ir para a nossa última pergunta, eu queria que o senhor tocasse um pouquinho pra gente, só um pouquinho, né? Para quem está nos assistindo ver. Acho que falta um itemzinho que a produção vai passar aqui. Aqui, obrigado. Pronto, o senhor toca como é que chama? Como é que chama a música? Uma ladainha, e aí para o pessoal. Vou puxar uma ladainha aqui que fala da consciência negra, já que a gente está entrando no mês da consciência negra, 20 de novembro, salve Zumbi, salve a todos os pretos e pretas do nosso Brasil, salve a cultura negra, vamos na luta por liberdade, que essa liberdade ainda está por vir, que essa liberdade não foi dada lá em 1888 com a Lei Áurea, já estamos nessa luta. Yeah. A história nos engana, dizendo pelo contrário, até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra celebrar. Não vejo em 13 de maio, colega velho, nada pra comemorar. Muito tempo se passar, o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, Zumbi é nosso herói, colega velho de Palmares foi senhor. Pela causa do homem negro, foi ele quem mais lutou. Apesar de toda a luta, colega velho negro não se libertou. Camaradinha, viva meu Deus, yeah, viva meu Deus, camarada. Que lindo, mestre. E aí, para encerrar a nossa conversa, né, eu queria que o senhor deixasse aqui um convite, né, para quem deseja conhecer mais sobre a capoeira aqui em Mossoró, ou a gente, né, agora está na rede, na internet, a pessoa está em qualquer lugar do mundo e tem vontade de conhecer mais sobre a capoeira. Eu queria que o senhor deixasse um convite para quem está nos assistindo, né, para conhecer mais a capoeira. É isso, primeiro agradecer o espaço, agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, a todos os meus alunos, aos pais, familiares de alunos, aos meus mestres, salve meu mestre Paulo do Vale, salve o mestre Marcos e a todos os outros que contribuíram com a minha caminhada. E o convite que eu deixo é, aos domingos, de 15 em 15 dias, a gente está divulgando na nossa rede social, só buscar lá Vaval Angola, que você vai encontrar, a gente está divulgando nas redes sociais da gente os dias de roda, geralmente é de 15 em 15 dias no domingo, a partir das 17 horas, e agora esse mês de novembro a gente vai estar com força também. 20 de novembro estaremos também no Louvação Baobá, que é um evento tradicional, ali na Praça do Teatro de Zui Rosado. E outro convite especial que eu quero deixar para vocês,
quem vai prestigiar o nosso evento, dia 5 de dezembro, a partir das 18 horas, lá na Duerne, vai ser o nosso encerramento de atividades do ano, com o batizado e graduação de todos esses projetos que a gente faz parte. Então aguardo você e vem-se embora jogar capoeira com a gente. Axé. Tá todo mundo convidado. Gente, então esse foi o nosso segundo episódio da segunda temporada do Pod Eduque. O Pod Eduque é uma realização da CAPES, da Proeste, do ProSol, do Pós-Ensino e do PP GCIS-H. Curta, comente, compartilhe, coloque no grupo da família, no grupo do trabalho, porque afinal de contas acaba se tornando também um material pedagógico, né, educativo. E é isso, pessoal, muito obrigado e vamos divulgar.